Essa é boa, não é? Poxa vida. Eu quero a cópia, viu? Pregar um sermão sobre cada um desse tipo de crente. O meu teste final de formatura no seminário na área de pregação foi pregar uma mensagem em 3 minutos. E aí hoje você diz, graças a Deus, pastor, que você fez essa prova, hein? Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 27. Mas Deus é bom demais. Esse culto, com toda certeza, vai marcar a vida de cada um de nós aqui. Celebrar aquilo que Deus está fazendo é sempre o melhor que a gente pode fazer. João 14, verso 27. Capítulo 14 do Evangelho de João, verso 27. Eu vou fazer uma leitura e depois vou pedir para você fazer uma segunda leitura comigo, tá bom assim? Mesmo assentados como vocês estão. João 14, verso 27. Ok, João 14, 27, palavras de Jesus. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Juntos. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Deixo com vocês a paz. Deixo com vocês a paz. Nesses minutos próximos eu quero compartilhar com você sobre uma herança preciosa. Jesus disse, eu deixo com vocês a paz. Quando o norte-americano John Rockefeller morreu, em 1937, a fortuna que aquele homem possuía na ocasião correspondia a 1,53% do PIB norte-americano. Por isso, quando faleceu, a herança que ele deixou para os seus filhos, para os seus descendentes, foi de 392 bilhões de dólares. Aí você diz assim, eu lá, é muito dinheiro. Isso é que é uma herança, 392 bilhões de dólares é o que deixou aquele homem que atuava na área de petróleo, magnata americano John Rockefeller. Mas, queridos, quando a gente olha para esse texto que a gente leu ainda há pouco, Jesus fala sobre uma herança que é muito mais preciosa do que os dólares de Rockefeller. Jesus fala sobre uma herança cujo valor é incalculável. Ele disse, eu deixo com vocês, eu deixo para vocês a minha paz. É a minha paz que eu dou a vocês. Jesus estava vivendo os momentos finais, depois de alguns anos com aquele grupo de amigos, Jesus está partindo. Jesus não tinha muita coisa para deixar para eles, literalmente não tinha. Jesus não tinha ouro para deixar para os seus seguidores, Jesus não tinha ações de grandes empresas, Jesus não tinha uma conta numa caderneta de poupança, Jesus não tinha fazendas para deixar. Na verdade, até a roupa que Jesus utilizava foi confiscada pelos soldados no momento em que Jesus foi crucificado. Mas Jesus tinha uma herança
que ele deixaria para os seus discípulos daquela época e para nós hoje. Uma herança que dinheiro nenhum no mundo é capaz de comprar. E essa é a herança de Jesus. Ele diz: eu deixo com vocês a minha paz. Vocês sabem que a história da humanidade tem sido uma história de guerras e conflitos. Alguém sugeriu que 85% da história da humanidade escrita trata de guerras e conflitos. Todos nós somos testemunhas da ausência de paz que existe nos dias em que vivemos. Falta paz entre as nações. Falta paz no meio das famílias. Há milhares e milhares de famílias que estão vivendo numa verdadeira guerra. Nem sempre essa guerra é declarada, mas há um conflito estabelecido. Falta paz no coração das pessoas hoje em dia, porque é aí que está a raiz de todas as coisas. E se uma pessoa não tem paz interior, se ela não tem paz no seu coração, dificilmente ela conseguirá viver em paz com as outras pessoas, na sua família, no seu trabalho, onde quer que ela vá. E esse texto, ele fala exatamente sobre este assunto. Sobre a paz como uma herança que nós alcançamos, que está à nossa disposição em Cristo Jesus. Alguns aspectos dessa palavra de Jesus em João capítulo 14, 27, que eu quero destacar para você nessa noite. Primeiro deles é que a paz de Cristo é uma herança preciosa quando consideramos a origem dessa paz, de onde ela vem, qual é o seu meio, como nós podemos perceber essa paz. Jesus, nesse versículo que a gente leu e está diante dos seus olhos, ele diz: deixo com vocês a paz, e logo a frase a seguir Jesus fala assim: a minha paz eu dou a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Muito curioso que Jesus não se contentou em dizer simplesmente de maneira mais genérica: eu deixo a paz com vocês. Mas ele disse: a minha paz, essa é que eu dou para vocês, essa é que eu deixo para vocês. No livro de Isaías, no Velho Testamento, Isaías capítulo 9, verso 6, falando sobre Jesus, tanto tempo antes dele nascer, identifica Jesus como sendo o príncipe da paz. Em Lucas capítulo 2, quando nós temos aquele cântico dos anjos anunciando o nascimento de Jesus, a palavra que os anjos cantam é paz na terra. Este é o cântico dos anjos. Em Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo sobre a obra salvadora de Jesus, em 2,15, ele diz que através do sacrifício de Jesus, ele trouxe a paz para os nossos corações. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, o mesmo apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Quando Jesus usa a expressão, quando Jesus diz: a minha paz eu dou a vocês, há dois sentidos para esta maneira de Jesus falar sobre a paz. Primeiramente, Jesus está falando sobre aquela paz que as pessoas podiam ver em Jesus. Era possível perceber, as pessoas que conviviam com Jesus, que andaram com Jesus, as pessoas que ouviram Jesus, que desfrutaram da presença de Jesus, percebiam sem nenhuma dificuldade que Jesus tinha paz interior. Jesus era uma pessoa que vivia perfeitamente em paz, paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com as outras pessoas. Tantas vezes Jesus foi provocado, e foi provocado até o último instante, para que ele se revelasse uma pessoa conflituosa, mas Jesus não fez. Jesus nunca perdeu aquela paz que caracterizava a sua pessoa. A paz de Jesus,
ou que Jesus mostrava, ela irradiava para os que estavam perto dele. Algumas situações mostram isso claramente para nós. Uma delas é aquela circunstância em que Jesus está fazendo a travessia do mar da Galileia. E o texto diz que Jesus estava dormindo ali no barco, quando veio a tempestade. E então os discípulos correram até Jesus e disseram: Mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer, socorre-nos. E o texto diz que Jesus, com toda a paz que lhe era peculiar, ele se levantou, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar. Jesus não perdeu a sua paz, mesmo diante da tempestade, do risco de vida que todos eles estavam correndo. Quando foram prender Jesus no jardim do Getsêmani, quando chegaram ali para prender Jesus, na parte mais alta, no Monte das Oliveiras, soldados chegaram e Jesus disse: quem vocês estão procurando? E então eles disseram: Jesus Nazareno. E Jesus, com aquela paz que lhe era peculiar, disse: sou eu. É muito interessante, queridos, ver como Jesus irradiava e mostrava essa paz presente nele. Por isso ele diz: a minha paz eu dou a vocês. Mas a paz de Jesus tem a ver também com o sacrifício dele, não apenas a vida que ele viveu, mas também aquilo que ele fez. A paz que ele conquistou na cruz. Alguém disse que o único acordo e tratado de paz que funciona é aquele que foi assinado no Calvário, com o sangue de Jesus. Por isso, a paz verdadeira só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo. Naquele capítulo que mencionei ainda há pouco, de Romanos, capítulo 5 de Romanos, se você ler do versículo 1 até o versículo 11, Paulo está dizendo que a nossa condição anterior, antes de Cristo na nossa vida, nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe dele, distantes dele, não havia paz entre nós e Deus, pelo sentimento que evidentemente alcançava todos nós de fracasso diante de Deus, diante do Senhor. Mas o texto diz então, que mediante Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus, fomos reconduzidos em nosso relacionamento, e por isso ele começa o capítulo, estou falando sobre Romanos capítulo 5, dizendo que justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O resultado do sacrifício de Jesus naquela cruz é o perdão de Deus para os nossos pecados. É a redenção que nós encontramos em Jesus. E aí ele resolve um problema seríssimo e que é um impedimento para que as pessoas tenham paz. E isso se chama culpa. É aquele sentimento de que eu estou em falta, eu estou devendo, eu não faço o que devo, o que eu não devo eu faço. Há uma sensação de culpa, e uma pessoa não pode ter paz interior se ela anda debaixo de um peso enorme de culpa nos seus ombros. Jesus é o único que pode resolver essa situação, porque quando nós admitimos e confessamos os nossos pecados, e buscamos o perdão de Jesus, a Bíblia diz que ele lava completamente dos nossos pecados. E então, aí nós podemos ter paz, porque a nossa consciência está livre da culpa, do pecado, do sentimento de culpa. Por isso Jesus diz: a minha paz eu dou a vocês. É a paz presente na vida de Jesus e a paz que ele conquistou na cruz. No segundo momento, se a gente continua olhando para esse versículo, a gente percebe que a paz de Cristo é uma herança preciosa pela sua natureza. Aí há um detalhe interessante no texto que a gente leu. Jesus fala assim: eu não dou a vocês a paz como o mundo dá. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Bem, isso coloca diante de nós uma questão extremamente óbvia. Existe a paz de Cristo, existe a paz do mundo. Porque Jesus diz: a paz que eu dou a vocês não é a paz do mundo. Jesus estabelece essa separação. Há dois tipos de paz: a paz de Cristo e a paz, diríamos assim, entre aspas, que o mundo oferece.
Como é que é a paz que o mundo oferece? Porque o mundo também fala em paz. Quando eu estou falando sobre mundo aqui, estou pensando na sociedade, nas pessoas, não o mundo físico, mas a sociedade, as pessoas de um modo geral. Que paz é essa que as pessoas de um modo geral falam a respeito dela? É uma paz aparente, ela é superficial, ela é a paz passageira, é a paz que tantas vezes se tenta obter através do álcool, das drogas, do sexo ilícito, do dinheiro, do poder e de outras formas. Mas qual é o resultado que se obtém quando se procura a paz através desses meios que eu acabei de mencionar? O resultado é a ressaca no dia seguinte. O resultado é o sentimento de culpa, é a decepção, é a frustração, é a escravidão. A natureza da paz que Cristo oferece é totalmente diferente da paz que o mundo proclama e diz oferecer, porque essa paz, ela vem de dentro para fora. É a presença de Cristo, mediante o Espírito Santo, dentro de nós, que produz, que gera esse sentimento de paz. Por isso, a paz de Jesus não depende das circunstâncias. Ela não está vinculada àquilo que acontece ou deixa de acontecer, e é isso que a gente vê na experiência do Senhor Jesus Cristo. A natureza dessa paz é espiritual, é fruto da presença de Deus como centro da nossa vida. Eu estou certo de que é mais ou menos isso que o Senhor Jesus quis dizer em João 7,39, quando ele diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva, mananciais de água viva. Jesus está falando sobre aquilo que está no interior, no coração de alguém que crê em Jesus. Finalmente, quero comentar a última frase desse verso 27, João 14. Aí Jesus diz assim: não fiquem aflitos e não tenham medo. A versão antiga diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Definitivamente, essa época em que nós vivemos é uma época de corações turbados, corações atemorizados. Esse é um tempo que uma parte grande da população experimenta um medo sem causa. É aquela síndrome de medo, e para muitos se torna pânico mesmo. Muitas pessoas acometidas dessa enfermidade. A ansiedade tem assumido proporções que nunca havia acontecido na história da humanidade, na história das pessoas. Estava lendo ontem que no Brasil consome-se hoje 500 milhões de unidades de psicotrópicos. Todos os anos, 500 milhões de unidades de psicotrópicos. Ou seja, pessoas que não conseguem simplesmente viver o seu dia a dia normal sem o uso de remédios, sem o auxílio de medicamentos. Se não tem o medicamento, a pessoa simplesmente ela não funciona, ela não consegue viver. Todos nós sabemos o mal terrível que é a depressão, que a essa altura alcança em torno de 10% da população brasileira, em maior ou menor grau. Aliás, por falar nesse assunto, no dia 11 de agosto deste ano, vocês podem talvez se lembrar da morte de Robin Williams, o ator e comediante norte-americano, que fez a gente rir tantas vezes, aplaudido pelo mundo todo, que tinha aquela aparência de um homem extremamente feliz. E aquele homem, segundo tem se levantado, morreu por uma combinação de depressão, uma combinação de remédios, de psicotrópicos e daí por diante.
Dependência química. Dependência química. Quantas pessoas, queridos, estão vivendo assim hoje? Para o grande público parece uma pessoa feliz. Aquela pessoa que faz tudo para esconder o seu eu real, interior. Aquela falta de paz que está lá dentro, aquela inquietação, aquela ansiedade que está lá dentro. Mas, por demanda da sociedade, a pessoa, ela compreende que tem que botar um sorriso e passar a ideia que está tudo bem. Ninguém aguenta isso o tempo todo. Fatalmente, em algum momento essa pessoa vai sucumbir, porque ela está morrendo por dentro, cada dia. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, não tenham medo, diz Jesus. Essa é a paz de Cristo, ela produz esses resultados que Jesus menciona. Um coração tranquilo, paz interior independente do que está acontecendo lá fora. Um estilo de vida que está baseado na graça e não nos meus merecimentos. E Jesus diz, não fiquem aflitos. Esta, no dizer de Paulo, é a paz que excede a todo entendimento. A minha pergunta para você no final desse culto é, você tem essa paz? Você já experimenta essa paz de Cristo, essa herança preciosa, mais valiosa do que qualquer dinheiro, qualquer soma de dinheiro? Essa é a paz de Cristo. E a linguagem de Jesus é de que essa paz é um legado, é uma herança. O que é que você faz para receber uma herança? Herança é um direito que já está garantido para a pessoa. O nome da pessoa já está lá. Ela já tem esse direito. Mas ela precisa procurar o cartório. Ela precisa procurar a justiça. E dizer, eu sou fulano de tal. E eu quero receber a minha herança. Sabem, é isso que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir a Jesus. Porque Jesus deixou o legado. Ele diz, eu deixo a paz, a minha paz eu dou a vocês. E a partir do sacrifício de Jesus naquela cruz, a paz que as pessoas percebiam nele, na vida dele, ela está disponível. Ela está disponível. Você não precisa ser uma pessoa inquieta. Você não precisa ser uma pessoa assolada, com um coração intranquilo. Você pode enfrentar qualquer problema, qualquer batalha, qualquer luta, qualquer desafio que se colocar na sua frente, sem perder a paz. Mas isso só é possível em Jesus. Isso só é possível em Jesus, porque Ele disse, é a minha paz que eu dou. A herança que você tem, é a herança de Jesus. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite, um dia, pelos olhos da fé, olharam para Jesus e disseram, Jesus, eu quero essa paz que o Senhor disse aqui, ó. A minha paz eu dou a vocês. Eu não tenho ainda, eu quero experimentar essa paz. Por isso eu coloco a minha vida diante do Senhor, porque essa é a questão. Essa é a questão básica. Muitos de nós queremos experimentar aquilo que Jesus tem para nós. Mas quando Jesus diz assim, filho, filha, me dá seu coração. Eu preciso ter acesso à sua vida. E aí a gente diz, não, Senhor, não. E aí a gente não experimenta, não recebe a herança de Jesus. Quantos de vocês aqui nesta noite estão dizendo, pastor, eu preciso da paz de Cristo. Essa paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Que não depende das circunstâncias, que vem de dentro para fora, porque é a ação de Deus dentro de mim. Eu quero experimentar essa paz e quero que você ore por mim. Levante a sua mão. Você está dizendo isso? Amém. Levante sua mão. Pode levantar sua mão bem alto. Faça isso em nome de Jesus. Levante sua mão. Mantenha sua mão levantada. Quero ver você, onde você está. Levante sua mão. Outra pessoa, levante sua mão.
Jesus diz: eu deixo a minha paz. Essa é a herança que está à sua disposição. Você quer essa paz de Jesus? Você reconhece que precisa dessa paz? Levante seu braço. Há outras pessoas. Aqui desse lado alguém está fazendo isso. Levante a sua mão. Onde você está? Muito bem, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer um pedido a você. Você levantou a sua mão? Eu quero pedir a você agora para dar uma chegadinha aqui à frente. Ficar aqui do meu lado. Eu quero orar por você agora. Pode vir. De onde você está? Você levantou a sua mão? Pode vir. Não precisa ter nenhum acanhamento quanto a isso, porque para nós, isso aqui no nosso meio, é algo muito natural, absolutamente natural. A gente sempre tem pessoas fazendo isso, e nós mesmos, que não estamos fazendo hoje à noite, já fizemos em outros momentos. E muitas pessoas que estão aqui participando desse culto, elas poderiam se levantar e dizer para você: um dia eu não tinha paz, mas em Cristo Jesus, hoje eu tenho paz no meu coração. Não importa o que aconteça, não importam as situações, venham os desafios, venham as lutas, mas a paz de Jesus é aquela paz que permanece. Não é uma paz passageira, não é aquilo que você tem hoje, mas amanhã você não tem, e você recupera alguns dias depois, e daí a pouco você perde de novo. A paz de Jesus, ela é definitiva. Ela permanece no seu coração, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é fiel. Aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. Aquilo que Jesus diz que Ele há de fazer, Ele faz. Ele faz com toda certeza. Há mais alguma pessoa? Vem aqui à frente agora. Você está dizendo: pastor, eu preciso dessa paz. Eu não tenho paz no meu coração. Tenho vivido com um desassossego tão grande. Eu preciso de paz. Há mais alguém? Obrigado, Deus, por nos trazeres aqui nessa noite. Obrigado por aquilo que nós vimos e ouvimos aqui nessa noite. Nós honramos o Teu nome e nós reconhecemos que Tu és Deus aqui na terra, no céu, em todos os lugares. Tu és o Senhor do universo. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Nós te bendizemos pelas obras maravilhosas que o Senhor tem feito na vida de pessoas em toda a terra, revelando o Teu poder, revelando a Tua glória, revelando a Tua majestade. E nesta noite, Deus, nós bendizemos o Teu nome pelo Príncipe da Paz, por Jesus Cristo, pela vida que Ele viveu, pela paz que Ele revelou, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, entregando a Sua própria vida e assinando aquele acordo de paz. Obrigado, Deus, porque no meio às vezes de muita tribulação e de muita luta e de muita batalha, nós podemos ter paz em nosso coração. E agora, Deus, estou orando por essas pessoas que vieram aqui à frente. Tu conheces cada uma delas. Tu sabes, ó Deus, como está o coração de cada uma delas. E eu quero pedir agora em nome de Jesus, ó Deus, responda à oração e ao gesto que essas pessoas estão fazendo. E traz, ó Deus, a Tua paz. Traz a Tua paz, essa paz que perdura para sempre, essa paz que o mundo não pode tirar, que os acontecimentos não podem roubar. Traz essa paz agora para essas pessoas que aqui estão. Ó Deus, manifesta nessas vidas a Tua graça, manifesta o Teu amor, e que essa noite seja o começo, o início de uma nova vida, de uma nova história, de um novo tempo para cada uma dessas pessoas. Nós as abençoamos em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Quero dar uma palavra para vocês. Antes de vocês sentarem, eu preciso ter um tempinho com vocês. Prometo que será uma coisa bem rapidinha, mas eu não conheço todos vocês. E eu quero muito ter pelo menos o seu nome, um telefone para contato. A Ângela está aqui na frente. Ela vai seguir por aqui, a gente tem uma salinha logo aqui do lado. E eu preciso que você nos dê esse minutinho. Por favor, podem seguir por aqui, todos vocês. Para mim, para nós aqui da igreja, é muito importante ter o seu nome, que a gente quer continuar orando por você. Que Deus começou a fazer na sua vida hoje, Deus vai continuar fazendo. Então nós não queremos perder você de vista, tá bem? Vamos chegar por aqui. Pessoal, muito obrigado por terem vindo aqui nessa noite, viu? Deus abençoe vocês. Tenha uma semana feliz.
Obrigado, Silvestre. Muito obrigado.